Então, a partir de agora, a gente está gravando, a gente está dando continuidade hoje à terceira parte do nosso estudo do capítulo 7. Como eu falei antes, a gente não vai hoje rever a parte inicial, porque nós já fizemos uma vez o estudo dela, é uma revisão, então já está todo mundo craque. Nós vamos partir de onde nós paramos no último estudo. Nós fizemos essas reflexões, né? Cada um trouxe a sua contribuição, maravilhosas contribuições, todo mundo na tentativa, né, veemente de conseguir caminhar nos ensinamentos do Cristo, olhar os nossos irmãos em erro como nossos irmãos. E a gente vai partir daqui hoje. O mestre, então, né, não se surpreendia com as colocações, é o que Humberto de Campos está colocando aqui. O mestre, sem se surpreender com essas observações, né, falou que eram quais? As observações que Tadeu estava fazendo do comportamento daqueles que ele entendiam que estavam em erro, né? E estavam obsidiados na nossa palavra, né? Na nossa forma de falar, mas para eles estavam com os demônios. E aí o mestre fala assim, ó, por que motivo não procede Deus assim, né? Assim como não obriga, né? Não junta todo mundo e de uma vez só ordena que tomem o caminho correto, né? Teríamos nós uma substância de amor mais sublimes e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem. Eu havia falado que aquele quadro das nossas reflexões anteriores, eu tirei dessa página, né? Então, tudo que está lá, que eu coloquei em trechos para a gente fazer a nossa reflexão, está aqui. O que Jesus fala para ele? Não ouvidemos o bom combate, né? Mas jamais ouvidemos, se alguém te convoca ao labor ingrato, da má semente, né? Estavam lá naquelas três colocações que eu coloquei lá. Uma era específica para esse comportamento. Se alguém te convida a fazer o mal, qual seria o nosso comportamento ideal para combater este comportamento e não o nosso irmão que está em erro, né? Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem. Devemos sempre trabalhar pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelar a tua fidelidade a Deus. Qualquer situação, com os nossos irmãos que são colocados à prova, né? Que nós somos colocados à prova, é um ensejo para que a gente possa transpor aquela prova, né, aquela dificuldade, testar, né, em que grau de comportamento, de paciência, de empatia, de benevolência nós estamos com nossos irmãos, né? Isso é que Jesus fala, não fuja do combate, né? Mas saiba combater com amor, né, com empatia, com respeito. Olha o que ele coloca no segundo parágrafo, abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade, ela estava naquele último trechinho, né? Quando a gente, até o Ítalo falou, quando a gente está em condições de esclarecer, né? Ou quando o irmão está em condição de receber o esclarecimento, porque às vezes não está, né? A gente sempre deve se colocar na obra, né? De esclarecimento. Não despreze a hora de trabalhar pela vitória da luz, o tempo inteiro, né? Esse deveria ser o nosso comportamento como cristãos, como discípulos, como pessoas com uma religiosidade, né? Mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, ou seja, né, temos que ajudar o nosso irmão na medida do possível, né, da nossa limitação, da limitação dele, temos. Mas, acima de tudo, temos que olhar para dentro da gente, sempre, sempre. Todo o ensinamento de Jesus, né, ele fala que esse é um dos caminhos principais. Se não for o principal, né, eu colocaria assim, olhar para dentro da gente. Suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa, né? Deus
mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não nos conta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos. Se Deus não abandona suas atividades divinas para impor um a um a renovação moral, por que que nós vamos fazer isso, né? Qual autoridade nós temos para fazer isso? Para impor ao nosso irmão a sua evolução moral, se nós, nem a gente mesmo conseguiu, né? Alcançar aquela perguntinha que Jesus fez para Tadeu lá no início. Qual o objetivo primordial da tua vida, né? Esse deve ser o foco. E Jesus continua: é indispensável meditar na lição do nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. É além desta vida E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, né? Impor, cuidar para que as leis sejam impostas de forma justa para cada filho é obra de Deus, né? Isso é obra de Deus no âmbito geral da humanidade. Mas a cada um de nós cabe prestar conta das nossas obras. E é isso que Jesus está falando. Ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob a vista amorável do nosso Pai. Ninguém vai te cobrar pela transformação do outro, né? Seja ele quem for. Ninguém vai te cobrar, principalmente para quem é pai e mãe, né? Pela transformação do seu filho. A gente não vai ser cobrado por isso. A gente vai ser cobrado por ter feito todos os esforços que a gente pôde fazer para imprimir uma transformação ou favorecer uma transformação no espírito que venha sobre a nossa custódia como pais, para auxiliar aquele espírito. Mas da transformação dele, a gente não vai ser cobrado. A gente vai ser cobrado se a gente colaborar ainda mais com o seu desvio, né? Porque a transformação dos nossos filhos também é uma transformação individual, daquele espírito, que vai chegar num momento que vai ser um espírito individual, né? Um espírito autônomo já, né? Com a sua vida, com o seu livre-arbítrio. Então, isso é interessante a gente pensar nisso, né? E isso dá uma visão do que Jesus está falando aqui. Se a gente não tem a capacidade nem a obrigação de transformar nem os nossos filhos, né, como espíritos, como a gente vai ter do outro, né? A gente tem essa obrigação, sim, sempre de ajudar, amparar, auxiliar, educar, esclarecer, dar o exemplo, né? Ontem mesmo eu estava vendo um estudo do Aloysio Elias, que ele estava estudando sobre aquela passagem de Herodes, né, com Herodias, que ela faz a dança, e aí ele fica tão emocionado, feliz no aniversário dele, que ele fala: o que você quer? Você pode pedir o que você quiser. E aí ela pede a cabeça de João Batista, que estava preso, né, instruída pela mãe, que era casada com Herodes, que era, antes de ser casada com Herodes, era cunhada dele, né? Porque ela era casada com o irmão dele. Então, o Aloysio Elias estava trazendo, né, reflexão sobre esse comportamento de mãe, que já recebe um espírito difícil, né? Porque um espírito para pedir a morte de alguém e de uma pessoa que era João Batista, era, na sociedade, até pelas pessoas que queriam a morte dele, ele era reconhecido como uma pessoa do bem, né? Então já era um espíritozinho difícil, né? Que a mãe tinha ali a missão o quê? De tentar endireitar, mas não, ela fez ali a união de desígnios ali com a filha e vibrou na mesma vibração do mal. Então, além de não ajudar esse espírito a se transformar, ainda ajuda ele a se afundar mais ainda, né? Então, esse é o comportamento contrário, mas se fosse uma mãe, né, que imprimisse todos os esforços para auxiliar uma filha, né, que se mostrasse já um espírito desviado do bem, e ainda assim a filha não conseguisse, aí é problema daquele espírito que não se empenhou também, porque a transformação é de cada um. E aqui
Lembra até uma parábola, André, você que é bom de parábola. Qual a parábola que a gente lembra aqui nessa passagem? Que diríamos... não estou conseguindo ler lá em cima. Alguém lê para mim? Por favor. Raquelzinha, você lê? Já está com o microfone aberto aí. Diríamos de um rei justo e sábio, que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro. Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, no plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido destes problemas fáceis e singelos? Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Obrigada, Raquel. Mesma colocação aqui, né? Lembrou, André, de alguma parábola? Aqui mais na minha cabeça, mais associou a parábola dos talentos, né? Não sei. Também, para mim também. Mas a figura... É muito comum ter a figura do rei, né? Em outras parábolas. Não é essa específica, mas eu lembrei muito da questão do talento, quase que a gente tem os potenciais, né? Que a gente precisa colocar em ação, inclusive, perante os outros, né? Como nossos filhos, enfim, a gente tem que influenciar para o bem, né? Esse caso que você falou lá, muito do que a Salomé fez ao pedir a cabeça de João Batista, que você falou do estudo de ontem, de ontem não, do Mildinho, né? Do Luiz Elias, foi por influência da mãe, porque a mãe tinha um rancor e acabou passando para a filha, que deveria ter uma alma mais frágil, enfim. Então ele vai trazer todo esse ensinamento. E ele também, aproveitando que está o microfone aberto, ele falou uma coisa que abriu muito a minha cabeça, que a gente às vezes lê no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele item, os órfãos. Eu não sei se você pegou essa parte, Helene. Porque esse estudo que está falando sobre educação é o último e o penúltimo, me engano. E aí ele traz, muito interessante, que hoje em dia tem muitos filhos que têm pais, mas são órfãos, porque os pais ficam no celular, na TV, no computador, etc. Então, o que mais vê hoje são crianças que têm pais, mas são órfãos, né? Porque não tem o afeto. Os pais jogam, praticamente deixam a criança na escola o dia todo, quando chegam em casa à noite estão cansados, não dão atenção para os filhos, né? Então... Justamente. Órfãos de pais, né, presente ou ausente. Tem um vídeo maravilhoso de uma garotinha no programa americano, que eu não consigo gravar o nome, que ela vem falando justamente sobre isso. É maravilhoso. Primeiro que é maravilhoso que a menina tem uns 5 anos de idade e ela fala um texto grande, né? E não está gravado. Ela entendeu, ela compreendeu aquilo ali que ela está falando. Vou ver se eu consigo colocar no grupo para gente. E ela mostra um vídeo justamente sobre isso. E uma criança de menos de 1 ano. O pai está dando atenção para a criança ali num tapete de sala e a criança está interagindo com ele. Em determinado momento, ele pega um tablet e a criança fica irritadiça, assim, num grau, porque percebeu que o pai não estava mais interagindo com ela. Então, isso acontece muito. Aí, o pai está no sofá, ou está né, vendo o celular, vendo o tablet, as crianças estão irritadas, que nem elas mesmas estão entendendo, é por conta disso, não está tendo uma conexão ali, não está tendo uma conexão nem visual com os filhos. Mas é isso mesmo, eu também lembro da parábola dos talentos, né, nessa passagem aqui, sendo também justo que lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos, seus irmãos, né? É Jesus falando para Tadeu, Tadeu, você está tão preocupado com os outros, né? Deus não vai pedir conta do que você fez para transformar os outros, mas ele vai pedir conta do que você fez para amparar a sua família, por exemplo, né? Então é isso que Jesus está falando aqui para ele. E olha o que começa a acontecer com Tadeu. Tadeu começa a mudar o padrão de pensamento dele, né? Lembra lá no início que ele estava enfurecido, que ele não conseguia tirar a obsessão das pessoas,
Ele queria porque queria esse amuleto de Jesus, né? Como é que Jesus faz isso com tanta facilidade? Porque ele não passa esse amuleto para a gente, esses espíritos. Senhor, junta todo mundo, faz tira a obsessão de todo mundo, esses espíritos saem de uma vez só, né? Por que você não faz isso? Falando daí, Jesus vai, né? E começa a mostrar para eles que não são espíritos, né? São irmãos, né? E que Tadeu não tem que cuidar da vida deles, nem da transformação deles, tem que cuidar da transformação própria primeiro, né? Aí Tadeu começa a mudar a vibração dele. A gente vai ver isso o tempo inteiro no Boa Nova. Todos os diálogos de Jesus com os discípulos iniciam numa confusão, né, numa inquietação, e aos poucos eles vão mudando principalmente a vibração, e a vibração facilita a organização dos pensamentos e facilita a quietação, né, e a absorção do ensinamento. Olha o que Tadeu já começa a falar. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meu sentimento de piedade pelos espíritos malvados. Ele já fala que ele estava com piedade. Então, ele já começa a lhe dar uma aliviada para ele mesmo, né? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Bom, entendeu, mas não entendeu, né? Entendeu, mas não entendeu completamente. Aí Jesus fala, toda intenção excelente, redargue Jesus, será levada em justa conta no céu. O que vale é a nossa intenção, né? Se a gente está com um bom propósito, com uma boa intenção no coração, a gente pode até às vezes errar na palavra, errar às vezes no comportamento, mas se a gente estava, né, com o coração ali realmente voltado para auxiliar, para ajudar, né, e deu ruim, né, como falam os jovens, isso é levado em conta também, né? E é o que Jesus está falando aqui, toda intenção excelente será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Alguém quer comentar aqui? Pode passar. Elaine. Fala, Raquelzinha. Eu comentar uma coisa. Dessa parte anterior que você falou aí do rei aí, que lembra a parábola dos talentos aí da família, muitas vezes a gente esquece, né, que o nosso burilamento ali está naquele que convive conosco, né, e aquele que é o mais difícil, mais vai acelerar o nosso burilamento, né, por mais que a gente não queira, né? Principalmente. E tem um trecho aqui, ó, deixa eu voltar, você falou isso aí, você me lembrou. Tem um trecho aqui, acho que está no anterior até. Deixa eu ver, que ele fala assim, se fores digno... Tem alguém caindo toda hora aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ele fala assim, se fores digno da prova, alguma coisa assim. Não achei. Peraí. Depois eu vou ver se eu acho. Ele fala assim, se fores digno do bom combate, né, ou da boa prova, quer dizer, se você... Ele está colocando aqui a prova, né, como você está falando, uma coisa boa, porque se você está sendo digno de ser colocado à prova, entenda isso como uma oportunidade de crescimento. E isso que você está falando, principalmente, né, no primeiro... Eu tinha uma amiga minha de trabalho, que a gente voltava de carro juntas, né, e ela era uma curiosa do espiritismo. Ela vinha no caminho, né? Eu dirigindo e ela perguntando um monte de coisa. Sempre eu perguntava. Engraçado que tudo que ela falava, todas as colocações dela sempre terminavam, né? Ou iniciavam questões familiares. Porque quem não está envolto, né? Quem não está envolvido em questão familiar, né? Então, era um cunhado problemático, era um problema com o pai, era um problema com a mãe, era um problema com a mãe. Sempre era uma questão que ela colocava e pedia o esclarecimento à luz do espiritismo. E era engraçado que eu sempre deixava ela falar. Aí, no final, eu falava assim, vou falar uma frase. No início, eu falei, vou falar uma frase para você que você vai guardar essa frase, hein? Eu falava assim para ela, ó, a família é o primeiro núcleo de resgate. Aí no início ela não entendia. Aí depois ficou engraçado que ela falava assim, ó, eu vou contar o caso de hoje. O caso de hoje foi assim, eu já sei que a família é o primeiro núcleo de resgate, mas me explica aí, nesse caso. Aí ela já até gravava isso, porque de fato é, né?
Nosso primeiro núcleo de resgate, né, onde a gente encontra aqueles espíritozinhos que, na maioria das vezes, são espíritos que a gente precisa ali resgatar alguma coisa, né? Tem aqueles que vêm com a missão de nos auxiliar? Tem. Que às vezes nós somos aqueles também difícilzinhos, né? De vez em quando, quase sempre, né? E a gente tem a mania de sempre culpar o outro, né? A gente quer que o outro melhore e a gente esquece de olhar para a gente mesmo e falar, não, o que está errado comigo? Ou o que eu posso melhorar nessa situação, né? Justamente. E eu acho que isso passa muito batido na vida da gente. A gente quer sempre que o outro melhore, né? Justamente. E tem coisas dentro de casa, já que a gente está falando da casa, assim, que às vezes irrita a gente, tira a gente do sério, tira a gente do prumo, mas isso está indo muito bem, né? Um exemplo disso, por exemplo, você acabou de arrumar a cozinha e daqui a pouco tem um copo lá dentro da pia, tem um prato lá, às vezes na beirada da pia, nem dentro da pia, aí você se exalta, grita, briga, quem que botou isso aqui, né? E aí a gente pensa, isso mexe comigo, quer dizer, é uma coisa à toa, mas mexeu comigo de uma maneira que eu saí do meu prumo ali por causa de nada, né? O dia estava indo muito bem, né? E aí a gente pensa assim, eu tenho que melhorar em alguma coisa, eu tenho que olhar para mim. Então, eu pego a canção de Francisco de Assis, né? Senhor, fazei instrumento de sua paz, vou cantando e vou lavando a louça. Eu posso fazer o quê, né? Então, talvez no trato com o outro, a gente devesse pensar assim, sempre que o outro pisa no nosso calo, vamos lá. Senhor, fazer instrumento de sua paz e pronto, né? Vamos tentando, né? Porque senão... A minha canequinha do Recanto Espírita Sol de Assis, a frase que tem atrás é esse trechinho. Pai, fazei de mim instrumento da sua paz. Justamente por isso, para eu botá-la ali, olhar, e quando iniciar uma irritação, eu falo assim, não, eu quero ser paz. Eu não quero ser treva para ninguém. Eu quero ser paz. É um exercício. Raquel, por isso que a gente vê nas religiões, vamos trazer para o nosso contexto espírita, né? A gente vê muitas vezes uma fuga. A pessoa vai no centro espírita trabalhar de segunda a sexta. Sim. No primeiro momento, pode parecer que ela é, nossa, super dedicada, mas talvez por trás exista uma fuga, porque no centro espírita é muito mais fácil uma convivência do que no ambiente do lar, né? Então, muitas pessoas se usam do ambiente religioso como um abrigo, né? Então, é muito interessante como a gente, mesmo a pretexto de fazer caridade, a gente acaba se ausentando do ambiente familiar, que é o nosso primeiro compromisso, né? Até no Evangelho, né, tem aquela parte que fala, né? Em casa é um tirano e na rua é outra pessoa. Exato. Né? Exatamente, é isso aí. É um comportamento lá e outro cá, né? Muito bom. Bom, e aí Jesus, né, fala, não tenho aceitado a luta como meu pai. Então ele fala assim, ó, eu, né, governador do planeta, seu mestre, né, tenho aceitado a luta, eu aceito a minha luta, como o Pai me envia. E tenho esclarecido que a cada dia, eu adoro essa frase, a cada dia basta o seu trabalho. Aqui a gente pode colocar um monte de coisa, né? A cada dia basta o seu combate. A cada dia basta o seu problema. A cada dia basta a sua angústia. Se a gente conseguir fazer disso de um mantra, né, a gente vai exercitar muito a nossa paciência, a nossa calma, né, resignação, porque a gente não vai, a cada dia, é passinho a passinho que a gente vai resolvendo as nossas pendengas. Não adianta a gente só querer... Só por hoje, né, Elaine? Só por hoje. E se a gente conseguir resolver por hoje, já está ótimo, né? Uma angústia por vez. Então, essa frase é muito boa, que a cada dia basta o seu trabalho, né? E isso está lá naquele discurso que Jesus fez para os discípulos, né? Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações do que se comprazem na treva. Isso aqui também é muito bom. Jesus fala, nunca reuni, né, o colégio dos meus companheiros, todos eles, né, que a gente sabe que não eram apenas 12, né, tinham muitos outros, para provocar a manifestação dos que se comprazem na treva. Gente, se a gente trouxer isso para a gente hoje, qualquer comportamento, em qualquer área nossa, da família, da sociedade, qualquer uma, que a gente se reúna para enaltecer as coisas ruins, é um comportamento contrário a esse do mestre. Porque o mestre está falando isso.
Nunca reuni ninguém que fosse para falar do mal, para enaltecer, para discutir, nunca. Reuni em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Para quê? Para imprimir o bem, o amor, né? Que bom fosse se a gente se reunisse o tempo inteiro para falar do evangelho, para falar bem das pessoas, para enaltecer o que tem de bom no outro, né? Nunca para reclamar, nunca para falar mal disso ou daquilo, do comportamento do vizinho, do comportamento da política, do comportamento, seja lá o que for, né? Nunca. Imagina a vibração da Terra, como não ficaria se a gente conseguisse essa proeza, reunir os nossos amigos só para falar, enaltecer a Deus e falar do bem, né? Imagina. Nossa Senhora, a vibração ia ser outra. O bem que a gente tanto quer ia vencer com muito mais facilidade. Mas aí muita gente vai ficar sem assunto, Elaine. É brincadeira. É verdade. O silêncio ia sempre fazer mais presente aqui no planeta. Porque o que a gente faz de jogar a conversa fora que não acrescenta em nada, né? Nada. A gente adora falar mal do político, do fulano, do o não sei político, que então, tá uma belezinha. Imagina, vocês conhecem, eu para o nome de filme sou horrível, né? A Raquel já me socorreu aqui com o nome daquele filme. Um filme maravilhoso, né? Eu adoro, que é... A história é assim, o Marcos tinha que estar aqui do meu lado, meu marido, que ele que sabe o nome do filme todo, mas a história é assim, o cara sofre um acidente, o cara é músico, mas é um músico sem sucesso, né? Sofre um acidente e no dia seguinte que ele desperta, ninguém na face da Terra não existia os Beatles. Alguém já viu esse filme? Já, André? Qual é o nome do filme? Agora eu esqueci, mas deixa eu pesquisar aqui. Eu esqueci também, mas o contexto é esse. Ninguém sabia. Aí ele começa a cantar do nada, assim, num grupo de amigos, as músicas dos Beatles. E todo mundo olha para ele e fala assim, caramba! Chama Yesterday. Isso, Yesterday, isso aí. Caramba, cara, que composição é essa? Maravilhosa! Aí primeiro ele pensa que tá debochando, né, e tal. Aí quando ele começa a perceber que tem uma coisa de estranho, ele vai lá e digita no Google, né, Beatles. E não aparece, não existe os Beatles na face da Terra, e ele sabe a letra e a música de toda a música, é um músico, né? E aí ele começa a fazer um sucesso gigantesco cantando as músicas dos Beatles. Tem uma historinha no meio do filme que eu não vou contar. Aí, por que eu tô lembrando desse filme? Gente, imagina se a gente sofresse um acidente e acabasse com a política no planeta. Não existe política, ninguém nem sabe o que é política. Imagina a vibração, como é que não ia ficar? Que maravilha, todo mundo esqueceu, ninguém lembra, né? Ia ser muito bom. Inveja, acabou a inveja, esse nome não existe, sentimento não existe. Todo mundo esqueceu, todo mundo é do bem, da paz. Maravilhoso, né? Mas aí a gente não teria mérito, né? Porque é no burilamento, é no erro, é na falha, no sofrimento que a gente tem um mérito para evoluir, né? Aí não teria graça também. Não teria assunto, né, André? Vamos lá. E as casas espíritas iam fechar, porque a casa espírita tem a finalidade de educar o espírito. Se fosse espírito puro, para que a gente precisa de instituições Não ia religiosas, precisar, né? né? A recanto espírita tem que fechar as portas. Se a gente não fosse perfeito, a gente não se conheceria. Olha que coisa ruim. Não é? Senhor, aí Tadeu, né? Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, aqui começa um trecho muito, muito, muito bom desse capítulo. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Olha a pergunta que Tadeu faz, né? Tadeu volta lá no início, daquela dúvida inicial dele, onde ele via Jesus afastando, conseguindo afastar, né, aqueles espíritos sofredores, né, os que estavam obsediando as pessoas, e ele ficava pensando, gente, como que Jesus consegue fazer isso? Por que ele não passa essa sabedoria para a gente, né, esse amuleto, essas palavras mágicas, essa varinha de condão, porque ele não passa isso para a gente? Então, ele volta, depois de Jesus explicar para ele, né, tudo isso que a gente viu, ele volta e ele faz a mesma pergunta agora, só que de outra forma, né? Como afastar as entidades da sombra, dá uma aliviada ali, né? Já tinha falado de espírito imundo, né? Enfim.
quando o seu império se estabeleça nas almas. E aí Jesus fala, né? Voltamos assim ao início das nossas explicações. Para isso, necessitamos da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Ou seja, para que você consiga esse intento, não depende de nada exterior, depende da sua transformação. Mas por quê, né? Como isso, né? Como é que isso se dá? Como a gente entende isso? Ele coloca aqui, ó, só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Você já viu algum contendor da Terra convencer sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Gente, quem já participou aqui, né, de uma discussão de pensamentos opostos, eu quero que me diga, alguém conseguiu convencer o outro? Alguém que já se colocou nessa... Eu já me coloquei diversas vezes, né, ignorantemente nessa condição de manter um diálogo ali, quase que um duelo de palavras ali, tentando convencer o outro das minhas ideias. Nunca que eu consegui, nunca. Porque a gente não consegue, ainda mais quando a gente entra nesse debate, quando a gente entra num debate aí que o psicológico atiça, né? Aí que você fica mesmo com a vontade de contrariar, de contradizer, de trazer teorias melhores, né? Não vai modificar pela palavra. E vai modificar como, né? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização, Jesus está falando aqui. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades, né? Cada um quer se mostrar mais teórico, cada um quer se mostrar mais conhecedor, cada um quer se mostrar mais entendido daquele assunto. É só para isso que serve, né? Não é isso que transforma. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. É o exemplo que não precisa de uma palavra para transformar o outro, transforma só com o próprio exemplo. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no seu coração. Se você ainda não possui retidão, como é que você vai impor a retidão para o outro, ou exemplificar, ou explicar, ou iluminar, se você não tem para você? Vai, Tadeu, vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama a teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. E aí, para facilitar o nosso entendimento, eu pedi o auxílio, trouxe para a gente o auxílio de André Luiz. Tem uma passagem que eu simplesmente chorei quando eu li, que está no livro No Mundo Maior. Não sei quem conhece, né? Quem aqui já leu, mas quem não leu vale a pena ler. Está nesse livro aqui de André Luiz. É um livro que faz parte da coleção 13 livros, né? Que começa com aquele que é o mais conhecido, que é o Nosso Lar, que é a coleção que é chamada Vida no Mundo Espiritual, onde André Luiz traz para a gente, né? Várias explicações, experiências dele ao longo desses 13 volumes. Esse é o No Mundo Maior. Nesse capítulo, nesse livro, tem esse capítulo aqui, ó, capítulo 4, Estudando o Cérebro. O que acontece nesse capítulo? Nesse capítulo é André Luiz com o instrutor Calderaro, que acompanha ele nesse livro, né? E eles estão analisando ali um caso de obsessão muito grave, né? Pai e filho. O filho matou o pai e o pai virou obsessor daquele filho. Essa obsessão já durava 20 anos. O filho vivo, encarnado, já entrou num processo de adoecimento do corpo, né? Por quê? Porque a obsessão atingia diretamente o psicológico dele, né? E do psicológico passou para o corpo, né? Do comportamental passou para o corpo, e ele estava simplesmente hospitalizado, né? E o Calderaro, explicando nesse capítulo para André Luiz, de forma perfeita, com conhecimento gigantesco, todos os mecanismos daquele cérebro, né, em razão daquela obsessão. Daí vem o título, Estudando o Cérebro.
Então, ele fala do córtex cerebral, ele fala das células nervosas, como que dá o processo obsessivo, né? Nesses campos físicos do corpo. Ele fala da química fisiológica do corpo, com um conhecimento assim gigantesco. Fala da química espiritual, fala de tudo. Só que André Luiz vai ficando angustiado que enquanto ele está ali falando para ele sobre essas questões, explicando para ele, o espírito encarnado, que é o filho obsidiado, está quase morrendo, está quase sucumbindo ali, e o obsessor, que é o pai assassinado, né, cada vez mais obsediando ele ali, imprimindo nele todas as forças, né, que ele tinha para esse intento. Aí chega num momento determinado que o André Luiz vira para o Calderaro e fala assim: por que não tentamos o esclarecimento verbal agora a esses nossos inimigos, né? Tipo assim, Calderaro, tá bom, vamos parar de falar, já entendi, mas eles estão ali se matando, vamos tentar conversar, esclarecer qualquer coisa aqui com eles, né? Insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Tirei um trechinho ali, tá? Porque é grande o capítulo. Aí Calderaro vem e começa a falar com ele. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Os nossos deventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. O que ele está falando aqui para ele? A gente não tem capacidade de ajudar esses irmãos. Porque por maior que seja o meu conhecimento, eu não tenho amor ainda no meu coração. Eu só tenho conhecimento. E nesse caso aqui, conhecimento não transforma, porque eles precisam de transformação por dentro. E nós ambos, olha o que ele coloca aqui, nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. Temos muito conhecimento, conhecemos a Bíblia de cabo a rabo, todos os livros da codificação, sabemos explicar minuciosamente a evolução em 2 mundos, sabemos tudo, mas não sabemos amar ainda. Nesse momento, aparece na porta o que ele chama da sublime mulher, revelando idade madura, nos seus olhos esplendia brilho meigo e enternecedor. Era a irmã Cipriana, portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Gente, no capítulo seguinte, que é o capítulo 5, tem como título O Poder do Amor. A irmã Cipriana simplesmente chega naquele momento e abraça, e ama, e ora por esses 2 espíritos, e ela não enxerga ali um opressor e um oprimido. Ela não enxerga ali um assassinado e um obsessor. Ela não enxerga ali o que os nossos olhos de cara enxergariam. Mas ela enxerga 2 espíritos irmãos que precisam ser amados. E ela ama. Ela abraça eles e ela ora. E ela emite uma luz tão radiosa que eles se entregam e acham que é Maria. Eles pensam que é Maria, de tão sublime imagem que aparece para eles, a irmã Cipriana. Então, é desse amor, agora a irmã Cipriana, né, que está aqui obrando dentro do planeta Terra. Imagina Jesus, quando chegava perto desses irmãos em obsessão. Né? Se a irmã Cipriana já emanava esse amor sublime, imagina Jesus. Então é esse amor, a irradiação desse amor que Jesus está falando para Tadeu. É sobre esse amor sim opera a transformação. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu prosseguir? Acho que Jesus espera que a gente, como humanidade, sejamos mais humanos, né? E a gente entenda isso, né? Que nem todo espírito que se apega a nós por algum motivo, ele faz isso por ser um espírito ruim, destinado ao mal, né? Tem sempre um sofrimento muito grande por trás, né?
Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ver. O atendimento fraterno nas casas espíritas, ele às vezes falha um pouco por conta disso, né? Porque ele não vê aquele que sofre, não escuta, acaba sendo eu acho, e você vai deixando um atendimento fraterno sem esse amor. Vai ficando, como você falou, só na letra ali, né? Joga o evangelho, dá uma surra de evangelho na pessoa, porque no evangelho está assim, porque no evangelho está assado, e você acaba não vendo a pessoa com esse amor, que às vezes era só escutar e vem cá, me dá um abraço, estou aqui, né? A gente se acolhe, se recompõe um com o outro, se apoia um com o outro. Às vezes era só isso, né? E às vezes a gente acaba se fazendo muito da letra e esquecendo que o amor fala muito mais alto, né? Exatamente, Raquel. Você deu um ótimo exemplo, né? O atendimento fraterno não é para qualquer pessoa que queira trabalhar, né, se colocar à disposição, não. Precisa ter essa simplicidade, sim. Porque quem chega numa casa espírita ou qualquer local, né, em sofrimento, em angústia, em depressão, não quer ouvir teoria, não vai absorver uma vírgula, não quer. Ela quer isso que você está falando, ela quer um abraço, ela quer uma prece junto, né? Ela quer um olhar. É isso que ela quer, ela não quer teoria, não é um momento de teoria, né? Não é ali. E precisa ter essa sensibilidade, sim, que você falou, né? O atendimento fraterno é uma porta de entrada da casa espírita muito importante, né? Onde o acolhimento tem que ser com base só no amor mesmo. Por isso que, às vezes, tenho muito conhecimento de doutrina, né? Isso não é respaldo para fazer um atendimento fraterno. Eu sei ouvir, eu sei acolher, eu sei entender, eu sei amar. Esse sim, né? Esse sim, é um perfil, né, favorável. E aí, Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. Tadeu guardou ali, né? Os discípulos tinham isso, né? Por maior dificuldade que eles tinham de entender aquele ensinamento ali no momento, eles tinham um coração verdadeiro. Lembra lá no início, onde Jesus falou, eu quero corações sinceros, né? E é isso que é o coração sincero que Jesus falava, né? Eles tinham dificuldade de entender, né? Olha a dificuldade de Tadeu, né, para entender essa questão, mas eles tinham sinceridade na vontade. É igual a gente aqui, né? A gente está sincero aqui, né? Querendo aprender, querendo caminhar, né? Por mais dificuldade que a gente tenha. No dia seguinte, vamos entrar naquele nosso pensamentozinho, desejando destacar diante da comunidade, seus seguidores, a necessidade de cada um atirar o esforço silencioso para sua própria edificação, o mestre esclareceu a seus apóstolos singelo, como se encontra na narrativa de Lucas, está lá no Evangelho de Lucas, como eu coloquei lá no nosso trechinho. E ele colocou dessa forma: quando o espírito imundo sai do homem, aqui ele está resumindo o capítulo, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, achava varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele. Olha isso. Que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Todos os ouvintes da pregação do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo, né? E eu coloquei lá, e aqui a gente encerra a leitura do nosso capítulo, e eu coloquei lá para a gente, destaquei esse trechinho, que resume, né, o pensamento do capítulo, e eu queria ouvir de vocês. Quem quer falar, né, o que entende dessa passagem? O que Jesus falou aqui? O Emmanuel diz, até anotei aqui, que ele diz assim, não basta espantar as moscas, é necessário fechar a ferida da alma, né?
Então, acho que se a gente não muda a nossa atitude mental perante nós mesmos, perante o mundo, perante o outro, a gente vai ficar sempre assim, sempre sujeita a que essa ferida se reabra e que outros tomem posse dela, né? Então, acho que essa atitude mental é o que faz com que nós vibremos no positivo, né? Vibremos na luz, assim, né? Porque quando ele fala da luz lá atrás, a luz somos nós, né? Cada um de nós, em espírito, somos uma luz, né? E todos nós temos a capacidade de vibrar mais, e como diz o Divaldo, cada um que se ilumina, ilumina o outro, né? Exatamente. Então, me veio isso na cabeça, assim, disso. Vamos tentar mudar a nossa atitude mental, né? Muito bom, Raquel, exatamente isso. Alguém mais? Elaine, Fala, Arthur. Não tem também, né, nas passagens, o Jesus, quando ele curava ou quando ele expulsava, né, os demônios, ele não dizia para a pessoa: vá e não torne a pecar, para que não te aconteça algo pior. Não é mais ou menos sobre isso daí? Também. Jesus falava isso também nas curas, não necessariamente só das desobsessões, nas curas também, né? Quando ele curava o cego, né? E eu brinco, né? Que eu falo assim, o cego devia parar e falar assim, mas eu pequei, eu sou cego, eu não fiz nada para ser cego. Por quê? Como assim não pecar mais, né? Mas tem isso sim, era um padrão, né? Que Jesus fazia, vai, não peques mais, né? E tem tudo a ver, né? O que significa o vai, não peques mais? Muda o teu padrão de comportamento, né? Muda a tua vibração, muda o teu pensamento, né? Naquele momento, aquele espírito não entendeu, mas depois ele entendeu, né? Anda pelo bom, porque o que é pecar, né? Errar o alvo é Jesus, sair do caminho, né? Então, fazer o bem. E é exatamente isso. Muito bom, Arthur. É isso aí sim, também. Francisco, o que você acha aí que essa passagem está falando? Abre o microfone. Acho que não tem muito a acrescentar, não, mas assim, é tudo dentro do que já foi dito, né? Porque quando ele fala aqui que o espírito saiu, né, por lugares áridos, procurando e não achando e tal, e volta, né? Então, assim, voltou porque, de alguma forma, foi acolhido, né? Uma questão de sintonia, né? Porque, de repente, se não tivesse a sintonia, não voltaria, né? E aí, pelo que eu entendi, ainda fez pior, né? Ainda carregou mais 7. Tem uma simbologia esse 7. Ainda carregou mais 7 com ele, né? Vamos embora lá que a casa está arrumadinha pra gente. Esse 7 aí, pelo que eu entendo aí, é um número que quer dizer muitos, né? Muito, né? Então, quer dizer, provavelmente muito mais do número 7, né? E assim, dentro do que foi falado, né? A gente precisa mudar a vibração, né? Porque é de acordo com a nossa vibração que a gente vai atrair os amiguinhos, né? E os inimigos também, né? Então, é basicamente isso. É a gente procurar mirar e não perder nunca o alvo que é Jesus. Porque quando a gente perde essa referência, aí a gente se perde. Justamente. Muito bom. É fração de segundos, né, gente? Às vezes, a gente está numa vibração boa e tal, acontece alguma coisa, acabou, né? Igual naquela passagem lá de Pedro, né? Não sei se eu já falei aqui. Pedro estava indo muito bem, Jesus falou que, muito bem, Pedro, isso mesmo. Deus glorifica e tal. No minuto seguinte, já chama Pedro de Satanás. Por quê? Porque através do medo, em questões de minuto, Pedro perdeu a vibração. Estava com a vibração lá ligadinha com Deus, mas o medo, né, fez ele mudar o padrão, caiu. E quem está ali em volta, ó, porque os espíritos falam para a gente, né? Está lá no livro dos espíritos. Tem espírito em todo lugar? Muito mais do que a gente imagina. No livro mesmo do André Luiz, do Mensageiros, né? Que é onde André Luiz começa a ampliar a sua capacidade de visão, né? Que ele começa a ver a quantidade de espíritos que ele não via antes. Ele se surpreende, é espírito para tudo quanto é lado. Ele fala, andando na crosta, né, na rua,
ele começa a ver os espíritos e fala assim, mas gente, é tanto espírito assim que tem perto da gente? Aí o instrutor que está lá com ele, que eu não me recordo agora qual é, fala assim, é tudo isso mesmo. E aí, aqui, ó, aqui, aí, é tudo, todo canto, né? E aí tem de todo tipo. Aí a gente vai... Eu já ouvi dizer que a cada encarnado tem 4 desencarnados. Olha, é uma... Eu vi isso, né? Sim. Se é verdade, eu não sei se é verdade, mas eu acredito que seja. Sim, é uma proporção assim mesmo. E tem de tudo, né? Tem os nossos irmãozinhos para ajudar, mas tem aqueles também que estão em erro e querem... Então, baixou a vibração, adornou. O que engraçado que lá no outro estudo, né? Tinha uma colega lá no outro estudo, quando eu dei esse capítulo, que ela falou assim, mas eu sempre lia isso, mas eu achava esquisito, porque acha a casa varrida e adornada é uma coisa que está arrumada. Por que o espírito ruim vai entrar numa coisa que está arrumada, né? Mas está arrumado para ele, né? Está pronto para receber ele, né? Mas realmente é uma colocação aqui que dá uma confundida, mas a intenção, a leitura literal da passagem, né? É essa, né? Está pronta e adornada para o espírito, que ele gosta tanto, que foi o que o Francisco falou, vai lá e pega mais um monte, traz mais 7 com ele, vamos embora, galera, que lá, ó, tá pronto para gente, aí fica. Deixa eu ver quem mais está aqui para eu futucar aqui para falar. Eliane, fala, Eliane. Eliane já está até montando estudo. Vai, Eliane. Oi. Francisco, não são 4, não. No texto aí são 8. Ele mais 7. Ó, pegadinha, é isso, hein? Tem nesse negócio de 4, não. São 8, é o dobro. Ele mais 7. Não, mas eu não me referi a esse texto, não. Eu me referia... Não, mas você falou assim, que você já ouviu falar que para cada encarnado existe 4... Na proporção do texto são 7. O texto aí está falando que são 8. É, ele 8. Mais 7. Tá certo. Não, se você não fizer a sua reforma e não... Isso aí acontecia muito... Acontecia não, ainda acontece, mas acontecia muito forte comigo, né? Mas eu quero até contar uma historinha. Há muitos anos atrás, quando a minha mãe desencarnou, há 10 anos, vai fazer 11, eu estava totalmente desorientada, que eu passei uma fase muito turbulenta com ela, com Alzheimer e Parkinson. Ela era... Gente, eu mamei na minha mãe durante 7 anos, então não preciso falar para vocês a ligação que eu tinha com a minha mãe. Nossa, muita né? ligação, Então, assim, de 8 filhos, eu era a 7ª e fui a única que mamei no peito dela, assim, desesperadamente. Né? E ela falava que eu era uma bezerra chorona. Então, quando minha mãe foi embora, foi assim, eu já estava com 40 e poucos anos, mas foi... meu chão, né? E aí me indicaram uma casa espírita lá em Copacabana. Não foi a primeira vez que eu tive contato com a doutrina, mas foi assim, onde eu tentei, né? Mas aí eu recuei e só vim agora, depois de 10 anos. Porque quando eu cheguei lá, aconteceu isso aí que a Raquel falou. Eu me atrasei, porque eu não achava, eu me perdi em Copacabana, eu não achava a casa, a moça me ligando, chamando a minha atenção que eu não era disciplinada, que tinha uma hora para chegar lá, para ser atendida, e eu já tinha passado da hora. Eu falei, então, eu vou embora, outro dia eu volto. Não, mas eu já estou aqui te esperando. Aí eu falei, então, eu vou aí. Aí cheguei lá, comecei a falar para ela, né? Eu não me esqueço esse dia, gente, sabe por quê? Foi no dia que caíram aqueles 3 prédios aqui da 13 de maio, que era em frente ao meu trabalho. Né? Eu tinha ido para lá, abalou o prédio que eu trabalhava, enfim. Né? Então, aquele dia ficou marcado, dia 25 de janeiro de 2012. 2012, vai fazer 10 anos. Então, ela começou a falar, você acha que você está com problema? Deixa eu te contar uma história. Minha filha tinha 45 anos, estava no auge da carreira dela, era uma escritora
escritora de novela, estava passando uma novela nessa telinha aí, chamada Beleza Pura. Ela era escritora daquela novela, ela passou mal, desencarnou e não sei o quê, pererê, pererê, pererê. Eu fiquei parada olhando para ela, eu falei, ué, mas fui eu que vinha receber o atendimento e eu estou sendo chamada a atenção. Então, eu fui embora, não voltei mais. Falei, mas se é isso, eu não quero. Porque se ela é atendente, ok, ela é um ser humano, como eu, e assim, mas ela era atendente da casa e ela conhecia a doutrina, eu não conhecia. Então, eu acho que ficou fora de contexto aquilo ali, e eu não voltei mais. Então, a importância do que a Isabel, do que a Raquel falou, de dar o amor no atendimento fraterno, porque quem está indo buscar o atendimento fraterno acha que a dor dele é a pior dor do mundo. E quem está atendendo não tem o direito de condená-lo, dizendo a ele que a dor dele não é a pior do mundo. Para ele é a pior do mundo. Né? Sim, então, com certeza. E aí você... A gente não tem em momento nenhum esse direito que dirá no atendimento fraterno, um momento tão delicado, né? Não temos. Mas então, essa irmã... dali eu recuei. Eu já estava tentando entender o que era, não consegui, recuei, passei mais 10 anos sem querer saber do que era a doutrina. Então, assim... não estou botando a culpa de tudo nela, não, nem eu só estou falando. Talvez ali, se eu tivesse tido um acolhimento fraterno mesmo, eu já não teria recuado 10 anos, né? Mas, enfim. Essa irmã provavelmente também estava precisando de um acolhimento, né? Sim, acredito que sim. Né? Mas, assim, gente, eu não estou condenando ela a nada, não. Sim, porque, eu entendi. Sabe, mas ela naquele já era momento você precisava de uma sensibilidade maior. Ela estava dentro da casa, a casa que pregava a doutrina, eu não estava. Então, eu achei aquilo assim, pô, se ela não consegue fazer bem a ela aqui dentro, como é que eu vou ficar aqui dentro com ela? Entendeu? Eu pensei isso naquela hora. Se isso não está resolvendo para ela, não vai ser para mim que vai resolver. E outra coisa, depois que eu vim entender... como os meus pensamentos nefastos me consumiam. Eu não conseguia, eu estava aqui trabalhando, eu estava pensando coisa ruim. Eu estava pensando, não sei o que aconteceu, então vai acontecer isso, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, deixa eu vir falar comigo. E aquilo ia me consumindo, né? Hoje eu já aprendi a entrar em oração. Quando eu estou aqui, se eu não consigo fazer uma oração mesmo de dentro de mim, eu boto uma musiquinha, eu abro uma página, vou ler, ou então eu boto uma palestra aqui de algum expositor confiável e fico ouvindo ele falar, e aí aquilo vai me ajudando a limpar essa negatividade. Bom. Você está colocando em prática o orar e vigiar, Eliane. E outra coisa, a gente fala muito assim, fulano negativo, está perto de mim, me passou. Não, não é. O outro pode ser negativo como for, a negatividade dele só vai alcançar você se você for negativo, se a negatividade estiver dentro de você. Se você deixar a sua casinha interior pronta para essa negatividade entrar. Assim como a gente não modifica ninguém, ninguém se modifica por causa da gente, nós também, ninguém alcança a nossa positividade ou a nossa paz interior com a negatividade dele se a gente não permitir. Muito bom, né? Exatamente isso. É isso aí, gente. A gente que tem que controlar a nossa vibração, a nossa paz, né? Muito bom. E eu estou falando isso para você, gente, nos pequenos detalhes, nas mínimas coisas, porque se você não consegue vencer as mínimas coisas, não queira vencer... da partes maiores, né? As maiores, estou falando nas mínimas. Vou falar para vocês... Vou falar que aí eu posso falar, meu filho amado que eu amo, que assim é minha paixão, né? Ele está numa fase aí de, eu acho que ele está querendo se livrar de mim, né? Aquela fase que quer ficar sozinho, que quer não sei o quê.
E às vezes ele esquece que eu sou a dona da casa, né? E ele se coloca na condição do dono da casa e eu que sou a... Então, ele anda muito assim, estressado. Qualquer coisa que eu faça, se eu respirar perto dele, ele já... Mãe, a senhora não sei o quê. Mãe, a senhora... Mãe... Sabe, no começo eu entrava em rota de colisão com ele e falava assim, eu sou a mãe, não troca o papel, você está pensando o quê? Você está com 32 anos, mas eu ainda meto a mão na tua cara. Agora eu não faço isso. Quando eu vejo que ele está estressado, gente, eu venho aqui para o meu cantinho, meu cafofo, que ele chama de ferro velho, eu venho para o meu ferro velho, fecho a porta ali, venho trabalhar, boto os áudios aqui que eu quero ouvir, fico e deixo ele lá resmungando. Quando ele acaba, eu falo, filho, você quer almoçar? Filho, faz o almoço. Filho, domingo ele fez o almoço, eu deixei ele lá, eu só saí daqui do meu ferro velho na hora que ele falou, mãe, tá pronto. Oh, que Entendeu? beleza! É isso. Então, a doutrina espírita, graças a Deus que eu não desisti, ela está servindo para mim. Não é para ele, não é para o meu marido, não é para ninguém. É para mim. É para eu me modificar, para eu me melhorar, para eu... Entendeu? Se eles querem me seguir, ok. Se eles não querem também, não tem problema nenhum. Quem tem que se melhorar sou eu, né? Exatamente. Eu sempre falei uma coisa para minha irmã, só para não saturar vocês. A minha irmã tem muito possessiva com os filhos. Mas o seu filho... Não, meu filho, eu tive responsabilidade civil perante a lei dos homens com ele. Até os 18 anos eu fui responsável por ele. A partir dos 18 anos e um dia, eu já não respondia mais por ele, perante a lei dos homens. E perante a lei de Deus, ele sempre foi responsável por ele. Eu só me propus a vir com ele, ou ele a vir comigo, para a nossa melhoria, mas ele sempre foi responsável pelos atos dele. Foi incumbido a mim, enquanto ele não tinha um entendimento, né, do que é a vida, do que é ser um ser humano responsável, educá-lo, mas eu já fiz isso, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma com ele, então tudo que ele escolher a partir de agora é com ele, eu não posso obrigar e nem proibir ele de nada, é ele que decide. O livre-arbítrio e a caminhada dele. Já falei para ele, né, que as drogas não é boa, que o álcool não é bom, que a prostituição não é boa. Falei tudo para ele. Se ele decidir entrar em alguma dessa aí, ele vai entrar pelo livre-arbítrio dele, né? Muito bom, Eliane, é exatamente isso. Isso eu tinha falado lá no início, né? Da nossa responsabilidade, que tem um limite. Então, resumindo, né, e encerrando o nosso capítulo, não vai dar tempo da gente ler. Esse é um título, uma página de Emmanuel, onde Emmanuel deu o título de O Diabo, né? E Emmanuel vem falar justamente sobre esse comportamento, né? Tudo que a gente falou aqui, que vocês falaram, desse comportamento trevoso que nós temos dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, que é o verdadeiro diabo, que é o que a gente veio aprender aqui, né, com esse capítulo e com essa passagem. E com a leitura, né, essa leitura que todos nós fizemos, e com o spoiler muito bem dado que a Raquel deu. Não falei nada, viu, Raquel? Mas você deu um spoiler grande do último slide do nosso estudo. Que para combater isso tudo, né, a Eliane falou agora também um pouquinho, o que a gente precisa, gente? O que a gente precisa? A gente precisa brilhar a nossa luz. Olha aí, Raquel, a frase que você falou. Combata os seus demônios interiores e faça brilhar a sua luz. É assim que a gente vai afastar aqueles irmãozinhos desencarnados, os encarnados também, que estão numa vibração ruim, né? Que querem às vezes impregnar a gente da vibração ruim dele. É brilhando a nossa luz, essa mensagem também que o mestre trouxe para a gente. E aí, gostou, Raquel, do spoiler que você deu? Quando você falou, eu fiquei rindo aqui por dentro. Eu falei, deixa ela ver o último slide. Deixa eu parar de compartilhar aqui e olhar vocês. E assim, a gente encerra, né, esse capítulo. Nós tivemos que fazer em 3 partes, mais reflexões que a gente não podia deixar passar, né? Quanta coisa a gente pensou
a gente trouxe para dentro do nosso coração nesse capítulo. E semana que vem a gente começa já o outro capítulo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer colocar? Eliane, obrigada. Raquel, obrigada. André, Arthur, Francisco pelas colocações. Carlinha ficou quietinha hoje. Ouvindo. Bebezinho tá chorando lá dentro. Então, amores, vamos encerrar então? Vamos orar? Quem quer fazer a nossa prece? Gostei muito, viu? Mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, pela oportunidade de estudo em grupo, pelas vibrações. Agradeço muito, sempre. Quem quer fazer a nossa prece? Arthur, faz pra gente? Rapidinho. Eu ainda estou ouvindo para aprender. Será que já não aprendeu, não? E não está sabendo? Sei lá. Eu sei que para melhorar, né, eu ia comentar até no meio, toda noite a pessoa faz uma pergunta para ela mesma: que sacrifício eu fiz hoje? Vocês lembrarem disso aí? Depois, quando começar o dia, já vai começar lembrando que tem que fazer um sacrifício por dia. Exatamente. Mas então, quer fazer? Então faz, Raquelzinha, obrigada. Jesus amado, como o mestre nos disse, nos orientou para que nós sejamos indulgentes com os erros dos outros e ferozmente lutemos contra os nossos próprios. Nós agradecemos por tantas lições maravilhosas, né? Esse estudo desses últimos dias tem sido assim um aclaramento nas nossas mentes e nos nossos sentimentos, porque percebemos que quanto mais nós alimentamos essa luz que existe em nós, porque todos nós a temos, a gente só precisa encontrar e fazer com que ela se acenda, mais e mais nós seremos, como eu havia dito, humanos verdadeiramente na palavra, né? Porque nós falamos muito disso, mas ainda não conseguimos amar o outro como ele deve ser amado. Então, que o amor possa fazer parte dos nossos dias com mais firmeza, que seja mais verdadeiro esse sentimento em nós. Muita gratidão, Senhor Jesus, e aos bons espíritos que estiveram conosco, que iluminaram a Elaine para esse estudo tão maravilhoso. Que nós sigamos firmes nesse comprometimento de mudança interior. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Obrigada, Raquel. Amores, mais uma vez, muito obrigada. Uma noite abençoada para todos. Semana que vem a gente está de volta, tá? Fiquem com Deus. Fiquem bem, gente. Fiquem com Deus.